Ao estudar o direito, né, sobretudo as instituições jurídicas, qualquer tentativa de fazer uma elucidação clara a essa questão, sempre existe a necessidade de se voltar à civilização que foi base na nossa cultura ocidental, que foi a Grécia. No caso da história do direito, é importante e preliminarmente fundamental que se faça que se proceda essa análise no sentido de compreender as bases pelas quais se encontra fundamentado o direito romano, que exerceu um papel preponderante na Europa e sobre o nosso direito atual. Enfim, os gregos, nós sabemos, né, eles se constituíram uma grande civilização, criaram as grandes instituições como a escrita alfabética, o teatro, a literatura, a política e o próprio direito. No que diz respeito à Grécia, nós não podemos desconsiderar, no caso, determinadas práticas jurídicas, né, e, sobretudo, determinados conceitos que estão presentes no nosso direito moderno, no nosso direito atual, e que foram, na verdade, invenções gregas. Os gregos nunca se constituíram uma civilização que deu base a um sistema jurídico, no caso Roma. Eles se notabilizaram em dois aspectos, sobretudo, no que diz respeito às reflexões que eles vão fazer, alguns filósofos gregos, sobretudo Platão, Sócrates e Aristóteles, sobre a ideia de justiça, sobre a ideia da lei e sobre o próprio direito, né? Essas reflexões vão ser importantíssimas na medida em que elas chegam a Roma e produzem resultados bastante consistentes na forma como esse direito vai ter um atrelamento na prática, a partir dessas ideias. Outra questão importante no que diz respeito a práticas e conceitos jurídicos que surgem entre os gregos é que eles foram criadores da figura do juiz, o júri popular, a mediação e a arbitragem, a gradação das penas, né, os tipos de homicídio, o testamento, o contrato, né, enfim, uma série todo um legado, né, uma série de influências que estão presentes hoje e, sobretudo, que foram importantes num período em que surgem os legisladores que trazem consigo a necessidade de manter o corpo social unificado das várias clãs, dos vários demos, e produzem resultados efetivos com a criação da polis. O direito na Grécia se destaca pela sua desvinculação com a religião. Aliás, o que há de característico no pensamento grego justamente é o fato da religião não predominar sobre as outras instituições. Ninguém sabe ao certo por que isso aconteceu somente com os gregos. Há algumas teses a respeito desse assunto, inclusive determinados teóricos que acham que isso foi um milagre grego. O pensamento grego ele tem uma peculiaridade, ele possui uma certa vinculação com a maneira de conceber o mundo de forma racional, de forma lógica. Isso tem repercussões importantes nos procedimentos, nas práticas jurídicas e na forma como é que os gregos vão resolver um problema relacionado ao poder. Então é impossível desvincular o direito da política, assim como se perceber que, nesse sentido, né, o direito adquire na Grécia um caráter positivo, um caráter racional, um caráter procedimental. Já não existe mais aquela figura do sacerdote que vai pedir que as partes jurem perante os deuses e a partir daí se lança um desafio, né? Enfim, tudo isso acaba na Grécia. E no final das contas vai aparecer a figura do juiz, que representa o corpo social e que não vai pedir que as partes jurem, vão fazer relatos, pede que essas duas partes façam relato dos fatos, e se vai em busca da reconstituição desses fatos, de deduzir a partir dessas análises que se procedem sobre esses mesmos fatos e chegar a uma conclusão baseada na ideia de verdade, no potencial de verdade. Então isso é novo, né? Isso é uma característica da polis, da cidade-estado grega, onde o caráter de organização
ele atinge um referencial eminentemente humano, através do espaço público que se cria, né, onde surgem os cidadãos que vão discutir questões de ordem comum e, sobretudo, tratar de elaborar as leis para dar um sentido à própria existência da polis, onde a ideia de lei passa a ter uma percepção humana e a justiça também igualmente encarna um valor eminentemente humano. O direito não está fora dessa dimensão. Então é importante também frisar o uso da palavra na polis, né? A autonomia da palavra, da argumentação, da retórica. O direito na Grécia é eminentemente o uso da retórica. E, enfim, né, vamos estudar essa primeira unidade, tentando mostrar assim, as bases desse direito que ainda está presente entre nós, cuja contribuição dos gregos foi fundamental.